Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é tarefa, atribuição exclusiva do Espírito de Yahushua, Espírito da Verdade. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencer. É um ato exclusivo que requer palavras, que requer argumentos incontestáveis. Argumentos incontestáveis. Se ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é indiscutível o que ele fala. Que ele não é uma força, uma influência, conforme algumas pessoas que têm problemas mentais e espirituais também, tentam ensinar aos outros que o Espírito de Yahushua é uma força, é uma influência. Quando ele vier, convencerá, falará, apresentará argumentos indiscutíveis e, sem dúvida alguma, irão nos convencer. E como exemplo, hoje nós temos em todo o mundo bilhões de pessoas vivas e atuantes que já foram convencidas pelo Espírito da Verdade. Outro fato também que nos chama a atenção e que prova de maneira bem didática que o Espírito de Yahushua convence, fala, é no episódio ali de capítulo 8 do livro de Atos, quando Filipe vai evangelizar aquele oficial da rainha Candace, que por sua vez leva a mensagem gloriosa para a Etiópia, para o coração da África. E nós vemos aqui no texto escritural: então Filipe correu para o carro, para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Yashuyahu, Isaías, lhe perguntou: entendes? Você está entendendo o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Estava lendo. E é um hábito, por sinal, muito edificante ler as Escrituras em voz alta. Ler em voz alta. Mas o Espírito disse a Filipe: aproxima-te dessa carruagem e acompanhe-a. No versículo anterior, nós vemos a ordem do Espírito falando com Filipe. Disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. E foi assim justamente que Filipe o fez, e aquele homem, por sua vez, convencido pelo Espírito da Verdade, pôde levar a mensagem gloriosa ao coração da África. E Abu Hanan, também conhecido como o Evangelho de João, o capítulo 14, nos traz mais lições preciosas sobre a fala, a voz, o convencimento do Espírito. Versículo 25: tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito da Verdade, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Tudo o que eu lhes disse. Capítulo 16 também, vamos ler. Versículo 14: ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Falará, ensinará, não é mesmo? Versículo 14:
Tem mais aqui, quer ver? Versículo 13, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Como é que o Espírito Santo, Espírito da verdade, o Ruach HaKodesh, conhecido no hebraico moderno como Ruach HaKodesh, poderia ser uma força, uma influência, conforme algumas pessoas que têm problemas mentais e espirituais tentam afirmar. Tem mais aqui, ó. Primeira epístola de Al-Hanan, também conhecido como Epístola de João, né? Eu sei que o nosso Salvador amado jamais se dirigiria aí ao Hanan pelo nome latinizado, né? Com essa letra J, ô João, sempre o trataria. Agora, a partir do século XV em diante, até os nossos dias, é perfeitamente aceitável que existam João, José, Jeremias, Jeconias, qualquer J por aí. Mas vamos lá ainda, primeiro Al-Hanan, primeira epístola de Al-Hanan. Tem mais lições ainda. Maravilhoso. Porque as pessoas que tentam falar sem o Espírito, as Escrituras recomendam para todos nós, para mim, para todos nós, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Yahweh. Se alguém serve, façam na força que ele supre. Essa força não significa que seja uma força sem voz, uma força atuante, um poder, lá do grego, né? Dunamis. Uns falam dínamos, mas o termo clássico do grego é dunamis, de onde originou-se inclusive a palavra dinamite na nossa língua, no português. O Espírito da verdade, portanto, ele fala, ele dá testemunho. É o Espírito que tem que dar testemunho, porque o Espírito é a verdade. Ele dá testemunho. Diz aqui também que nós não temos necessidade de que alguém nos ensine. Nós temos a unção, afirmam as Escrituras Sagradas. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não é falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Poxa, o que é isso, né? Como é que esses malucos ficam falando por aí que o Espírito da verdade é uma força, é uma influência? Na realidade, ele é o próprio Criador, o Eterno, né? O Altíssimo, Soberano, revelou-se através de quem? O Altíssimo. Através do Filho. O Filho é a revelação do Pai. O Filho, por sua vez, disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para vocês. Aquela alegria voltou, aquela tristeza foi superada pela alegria com a chegada do Espírito da verdade. No dia de Pentecostes estavam todos reunidos ali, cerca de 15 nações representadas, e o Espírito de Yahweh veio sobre todos. Cada um os ouvia falar, 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 falar na sua própria língua, segundo o Espírito permitia que falassem. Não é mesmo? Lá em 1 Coríntios também, capítulo 12, sobre os dons espirituais. Leia com calma depois sobre os dons espirituais. Eu vou citar apenas alguns versículos, depois você estuda com cuidado. 1 Coríntios capítulo 12, que trata dos dons espirituais. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas
Yahu é o mesmo, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Yahu quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum ou para um fim proveitoso. Pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Olha, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. A outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito o dom de curar, pelo mesmo Espírito, né? O poder a operar milagres, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Como é que esses malucos, então, ficam falando que o Espírito da verdade é uma força e uma influência? Quem mais? Atos capítulo 5, o episódio aí de Ananias e Safira. Você pode ler depois com mais calma. Mentistes ao Espírito Santo, não mentiste aos homens. Perguntou Cafos, né, Pedro? Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito da verdade? O Consolador amado. Quer dizer, ele, para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Diz lá, no livro de Terehim, Salmos, né? 139. Então, quando nós vamos falar, nós falamos de acordo com os oráculos de Yahu, falamos de acordo com os seus ensinamentos, seus mandamentos, a sua palavra imutável. Quando servimos, fazemos no dunamis, na sua força, na sua capacitação. E, sem dúvida alguma, exerceremos o mistério da fala, do ensino, da pregação, que vai convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então tome cuidado com esses malucos por aí, espirituais, que dizem que o Espírito é uma força, influência. Aliás, quem inventou isso, não vai entrar muito em detalhes, porque inclusive hoje colocaram na minha caixa de correio um envelope que vem dessa turma, né, que tem Maria, essas Marias aí. No versículo 20 do capítulo 5 de 1 Yahu Hanan, na Bíblia deles, desses malucos, dessa seita herege, está escrito assim: sabemos também que o Filho de Yahu veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. Eles não mudaram esse texto, né? E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Yahushua ou Yahushai. Este é o verdadeiro Yahu e a vida eterna. A própria Bíblia deles, as escrituras deles, depois você pode conferir. Esqueceram de mexer no texto, né? Esse povo é completamente doido, viu? O que tem de gente maluca ensinando Bíblia e religião para os outros nessa terra em que nós vivemos, mas isso é bom, né? Porque como é que você vai distinguir o erro se não houver o certo? Tem condições? Se a pessoa, todo mundo fosse só numa direção? Então esses malucos existem para isso, né? Pegam lá um nome, por exemplo, o tetagrama, onde que vai colocar dentro do tetagrama uma letra J? Iode, Re, Vav, Re. Como é onde você vai, esse Iode, onde você vai arranjar um som, uma fonética de J para ele? Tem jeito? É tudo maluco, né? Mas loucura da burrice é uma coisa, demônio também, tem gente que é possessa de demônio e religião. Isso mesmo, tem gente que é possessa de demônio e religião, precisa ser expulso, liberto. Eu não estou aqui olhando essa situação apenas com um olhar crítico, mas observador. Eu estava olhando ônibus, estava assistindo a um cidadão debulhando um texto
né? O cara até bem vestido, de terno, eu debulhava o texto. Tá, tá. Bom, é direito de debulhar o que ele quiser, né? Pode até debulhar espiga de milho, qualquer coisa, não tem problema. A escolha de cada um. Só que tentar passar para gente que estuda um pouco essas besteiras não tem sentido, né? O camarada botou na minha caixa do correio, me chamou do pastor, não sei o que lá. Aí vem com aquelas babogeiras deles lá, com aquelas doutrinas, né? Porque ficam incomodados mesmo com o que a gente fala. Porque ninguém pode ir contra a verdade a não ser a favor da verdade. Você não pode ir contra o espírito da verdade a não ser a favor dele. Você não precisa ter medo, não precisa ter insegurança, nada disso. Muitas pessoas, às vezes, que tentam, né, entre aspas, contestar os outros, ou perseguir religiosamente, é porque não tem certeza, não tem convicção. Se você está convencido pelo Espírito da verdade, nada vai abalar a sua fé, a sua convicção. O Espírito da verdade continua falando, continua convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Até a próxima.